Fala pessoal, aqui é Rodrigo Gonçalves na área e esse é um vídeo para reinaugurar esse canal que eu já tenho há um bom tempo, mas ele estava parado aqui e a partir de agora eu vou publicar novos vídeos toda semana sobre desenvolvimento de aplicações com React Native para Android, iOS, novidades que fazem parte desse universo mobile. Então, toda semana tem vídeo novo e vídeos práticos para compartilhar ferramenta, biblioteca, estratégias, tendências, enfim, por aí vai, tá? Então é muito bom ter você aqui e para poder reinaugurar o nosso canal aqui, onde a gente vai falar bastante sobre React Native, eu quero trazer nesse vídeo aqui uma biblioteca de estilização. O nome dela é React Native Unistyles. Ela é uma API simples, bastante compacta e você vai conseguir reaproveitar todo o conhecimento que você já tem da própria API de StyleSheet, que já vem com o React Native, para poder utilizar essa alternativa de estilização. Ela praticamente não introduz nenhum componente, então ela não traz nenhum componente novo. Ela não exige que você escreva uma nova sintaxe. E a grande sacada é que ela traz suporte para você trabalhar com temas, paleta de cores, espaçamentos, utilizar variantes, tem suporte a breakpoint, suporte a TypeScript e por aí vai. Então eu convido você a dar uma olhada nessa biblioteca junto comigo nesse vídeo. Então vem comigo que eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador, vamos dar uma olhada juntos nessa biblioteca aqui. Essa daqui é a biblioteca que a gente vai ver juntos nesse vídeo, o React Native Unistyles. E para poder mostrar essa biblioteca para você na prática, eu trouxe um aplicativo aqui que a gente vai refatorar a estilização desse aplicativo. Deixa eu mostrar para você que aplicativo é esse, tá? Esse daqui, ó, é o aplicativo que a gente vai refatorar. É só uma interface que ele tem de avaliação de um produto, tá? E aí, para criar essa interface aqui, eu fiz o seguinte, ó, deixa eu abrir o código desse app aqui, deixa eu trazer a câmera aqui para esse lado, para não atrapalhar. E o que eu fiz basicamente foi, se você olhar no app.txt, o que a gente tem aqui é a exibição de um componente chamado Home, e esse componente Home, ele tá dentro aqui de Screens, ó, que é a única interface que esse aplicativo tem. Pode reparar que na estilização desse aplicativo, o que a gente está usando, ó, é a própria API de StyleSheet do React Native. E se você já desenvolve aplicações com React Native, ou se você já deu seus primeiros passos, com certeza você conhece bem essa estilização aqui, que a gente usa praticamente as regras tal como a gente faz na web, né, com o CSS, tá bom? Então tá aqui a estilização. Então, nada demais, nenhuma novidade se você já conhece a API do StyleSheet do próprio React Native. E aí é onde entra então a biblioteca que eu quero mostrar para você nessa aula. Mas claro, eu quero que você me acompanhe durante esse vídeo. Por isso, você pode fazer o download do código-fonte desse template que eu vou utilizar aqui nesse vídeo, tá? Você pode acessar aqui o meu GitHub, tá? E no meu próprio GitHub eu criei um repositório e eu estou disponibilizando para você o código-fonte desse aplicativo aqui que eu vou usar para poder refatorar. Então você pode clonar esse repositório ou fazer o download, né, dessa aplicação. Só lembra de rodar o comando npm-i ou se você estiver utilizando outro gerenciador de pacotes como um Yarn da vida, para gerar pasta Node Modules, né? Só lembra disso. Mas você pode fazer o download desse projeto para você me acompanhar aqui na aula, tá bom? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link desse repositório e também eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da documentação dessa biblioteca aqui, caso você queira olhar depois também, tá? Então vamos lá, vamos começar fazendo a instalação dessa biblioteca. Então eu vou vir aqui, ó, nesse projeto, deixa eu fazer o seguinte, eu vou deixar o aplicativo aqui de lado, ó. A minha câmera, eu vou deixar ela mais desse lado aqui, para não atrapalhar aqui a sua visualização. Deixa eu só inverter aqui, maravilha. E agora, eu vou vir aqui ó, em Get Started, e aqui em Setup tem, aqui ó, tá vendo a instrução para você fazer a instalação. Eu vou copiar só o React Native Unistyles porque eu estou utilizando o NPM para fazer a instalação, tá?
para gerenciar meus pacotes. Eu vou abrir uma nova abinha aqui e vou executar npm e aí eu vou fazer a instalação aqui do React Native Unistyles. Eu vou dar Enter e aí eu vou esperar ele terminar de fazer a instalação e assim que ele terminar de fazer a instalação, a gente segue. Maravilha, ele já terminou de instalar, show. Eu posso fechar aqui então. E agora a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar uma pasta. Eu vou chamar essa pasta de libs. E aqui dentro dessa pasta libs é onde eu vou criar aqui toda a nossa estilização baseada nessa lib que é o próprio React Native Unistyles, tá? Aqui primeiro eu vou criar dentro de libs uma pasta que eu vou chamar de theme, onde a gente vai ter o nosso tema aqui dentro. E eu vou começar criando o nosso arquivo de breakpoints. Você pode criar tudo dentro de um arquivo só, mas eu prefiro separar. Eu acho que fica mais organizado o código. Deixa eu aumentar um pouco mais o zoom aqui para você visualizar melhor. Vou ter que deixar a câmera aqui do lado agora, tá? Depois eu tiro ela da frente. Bom, então vamos lá. O que eu vou criar dentro desse arquivo aqui de breakpoint? Eu vou exportar uma constante, eu vou chamar ela de breakpoints. E o que eu vou colocar aqui vai ser XS, vão ser tokens de pontos de quebra de interface. Sempre tem que começar com 0, isso é um pré-requisito, e você vai perceber que o Unistyles, por ele ter suporte a breakpoint, media queries, então a gente precisa também informar esses breakpoints na hora de definir o nosso tema, tá? Então eu vou colocar aqui o XS começando em 0, o SM, né, um super small, digamos assim, ou um pequeno, enfim, como 576. Eu vou colocar aqui para o tamanho médio, abreviação MD, eu vou colocar aqui como sendo 768. Vou colocar também para grande, que é o large, 992, e vou colocar para extra large, o XL, eu vou colocar aqui 1200, tá? E aqui existe uma recomendação na documentação de sempre que a gente for exportar esses tokens, a gente passar aqui um asconst para o TypeScript lidar melhor com a informação de que isso são constantes, são tokens que a gente vai utilizar dentro do nosso tema, né? Quando você trabalha, se você nunca escutou esse termo, né? Trabalhar com design tokens ou trabalhar com temas, você define todo o tema da sua aplicação em um lugar centralizado e aí no desenvolvimento de toda a sua aplicação você busca essas informações do seu tema. Qual é a vantagem de desenvolver baseado em temas? Se você precisar mudar uma cor, você não precisa sair mudando em todas as telas ou em todos os lugares onde você definiu aquela cor. Você simplesmente vai no seu tema, modifica aquela cor e isso reflete para todos os lugares que está usando aquela cor. Porque ao invés de você definir a cor de forma fixa, colocando o hexadecimal dela, por exemplo, você vai buscar essa cor sempre do seu tema. Então você centraliza não só cores, mas tamanhos, fontes e assim por diante, tá? De acordo com a sua necessidade. Por isso faz muito sentido desenvolver aplicações baseadas em tema, tá? Então a gente já criou o nosso breakpoint. Já que a gente está falando de temas, né, de fato, vamos criar um outro aqui para as cores, colors.ts, tá? E aqui para as nossas cores, eu vou pegar aqui algumas cores que eu já deixei anotado aqui para facilitar, tá bom? Eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou copiar essas cores aqui. Eu deixei aqui umas cores anotadas para ficar mais fácil, a gente não ficar também sofrendo aqui, tá? E aqui, ó, tem essas cores, tá? A gente vai ter aqui a cor de primary, que vai ser esse tomzinho de roxo, white, black, aí tem aqui o background, que vai ser essa cor aqui, e o shape, que vai ser essa cor. Rodrigo, da onde você tirou essas cores? Basicamente, eu peguei do próprio aplicativo. Eu vim aqui, por exemplo, em Screen, vim aqui em Styles, e olha só, a cor do header é essa cor, e eu chamei ela de primary, que é a mesma cor desse botão aqui, e assim por diante, tá? Eu fui fazendo desta maneira aqui, pra gente ganhar tempo aqui. E aí, para você copiar essas cores, pausa o vídeo, e aí você copia a cor pra gente seguir juntos aqui, tá? Então, beleza, a gente tem aqui as cores, e aqui eu vou também definir os tamanhos de font size, ó, font. Eu vou definir aqui tokens para o font size, então font size.ts,
E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Font, export, export, const, font size. E aqui eu vou utilizar para o tamanho pequeno 12, super pequeno 12, para o pequeno 14, para o médio eu vou usar 16, para o grande eu vou usar 18 e eu vou usar aqui para o super grande 22, beleza? Maravilha, então temos aqui já os nossos tokens de tamanhos de fonte. Beleza, então definimos breakpoint, definimos aqui a cor e também definimos o nosso font size. Agora, dentro aqui do nosso tema, eu vou criar um index.ts, porque agora eu vou centralizar tudo isso. Então eu vou importar, ó, as cores, o nosso colors, olha só. Eu também vou importar aqui o nosso font size e também eu vou importar aqui o nosso breakpoint. E aqui o breakpoint, ele pegou de outro lugar, esse aqui, que eu quero importar. Eu vou ocultar aqui do lado só para a gente ganhar espaço, tá? Maravilha. Agora, eu vou exportar, olha isso, a nossa constante. Vou chamar ela de tema, porque agora eu vou centralizar aqui dentro tudo. Então, as nossas cores, eu vou centralizar aqui o nosso font size, eu vou centralizar aqui também o nosso breakpoint. E aí, seguindo a boa prática, eu vou usar aqui o asConst para o TypeScript lidar melhor com isso. Maravilha. Rodrigo, eu quero adicionar agora tokens para definir espaçamento. Minha recomendação, você pode vir aqui, cria um novo arquivo para espaçamentos e aí você pode adicionar ele aqui. Tá vendo como fica mais flexível? Você separa os seus tokens, seja de cor, de tamanho e assim por diante, em arquivos separadinhos e vai centralizando tudo aqui. Porque agora que a gente tem isso centralizado aqui, então dentro de libs aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar fora só da pasta tema ainda dentro de libs. Eu vou chamar de styles.ts, esse arquivo, tá? E agora eu vou de fato criar o tema com ele, ó. Então eu vou importar aqui de dentro do React, pegar aqui de dentro do React Native UniStyles, eu vou importar aqui o create UniStyles, tá? Deixa eu ocultar aqui. Eu vou importar aqui também o nosso breakpoint, eu vou precisar dele aqui. Eu também vou importar aqui o nosso tema. Também a gente vai precisar dele aqui. Show. Agora, deixa eu tirar esse caractere aqui que está indo sem querer. Maravilha. Agora eu vou exportar. E aqui, ó, eu vou exportar já desestruturando de dentro de create UniStyles. E aqui eu vou passar basicamente a tipagem. Por isso eu vou usar um type of para ele pegar a tipagem dos breakpoints. E também eu vou passar aqui um type of para ele pegar a tipagem do tema. E aqui eu passo quais são os breakpoints iniciais. E agora eu posso desestruturar daqui o create style sheet para criar estilos com o UniStyles e o use styles, que é um hook que eu consigo acessar todas as informações do tema. Olha só, feito isso, agora a gente consegue aplicar o tema do UniStyles dentro da nossa aplicação. E para fazer isso, olha só, eu vou vir agora, deixa eu fechar aqui tudo, tá? Eu vou vir aqui no nosso app.txt e aqui eu vou importar, agora dentro aqui do nosso app.txt, eu vou importar aqui de dentro, ponto barra, eu vou, cadê meu VS Code? Fechei ele sem querer, maravilha. Ponto barra aqui, eita, fechei de novo sem querer, volta aqui, tá maluco? Agora sim. Ponto barra src, barra, eu vou acessar aqui libs, barra, e vou pegar aqui o nosso tema, deixa eu pegar. Aqui ó, dentro de tema, e aí eu não preciso colocar index, né? Então eu só termino até aqui. E aqui eu posso recuperar agora o nosso tema de fato, ó, certo? E agora eu vou importar aqui o nosso UniStyle Theme para definir esse tema para nossa aplicação. Então eu vou também importar aqui o React Native UniStyles e aqui eu vou pegar o nosso UniStyles Theme. E agora eu pego ele aqui, ó, vou envolver ele aqui, posso aproveitar esse fragment, vou envolver ele por toda a nossa aplicação.
E aqui eu vou passar o tema que ele deve utilizar, é esse tema que a gente acabou de importar aqui. Tá vendo? Ó? Esse é o tema que ele vai utilizar. E perceba que ele está envolvendo toda a nossa aplicação, né? Então agora a Home vai ter acesso a todos os nossos temas. Vamos executar de novo aqui a aplicação, né? Acabei fechando ela aqui sem querer. npx expo start. Deixa eu apertar aqui um R, ou posso vir aqui, ó, no próprio emulador, 2 vezes o R, e aí ele vai recarregar pra gente, ó. Recarregou a aplicação, maravilha. Agora vamos refatorar as coisas, tá? Vamos começar, por exemplo, refatorando esse componente aqui, ó, de rating. Vamos começar, por exemplo, refatorando esse componente. Pode ver que esse componente, ó, ele tá usando aqui o próprio StyleSheet, né? A API padrão do React Native. Então agora eu vou mudar. Então ao invés de eu pegar aqui, ó, de StyleSheet, eu vou vir aqui, eu vou pegar ó, ponto, barra, eu vou voltar mais uma pasta aqui para chegar em libs e aqui eu vou pegar o nosso UniStyles. E agora ao invés de utilizar o StyleSheet, eu vou utilizar o Create StyleSheet. E o que muda é que aqui agora eu vou pegar ele, o nosso Create StyleSheet, e vou usar ele aqui ó, no lugar disso daqui. Então vou tirar tudo isso daqui e a gente vai usar ele aqui. E aí a gente faz o seguinte, ó, abre parênteses, porque aqui a gente tem uma iron function e aqui a gente fecha mais um parênteses aqui para poder utilizar ele. Aqui faltou um parênteses, ó. Pronto, agora sim. Maravilha. Eu vou salvar e se você reparar, o que mudou é que as estrelas elas ficaram uma embaixo da outra aqui no Flex Direction, né? Por que que isso acontece? Porque agora eu tenho que vir aqui no meu index e eu não vou usar o styles direto agora. Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Ao invés de chamar ele aqui de styles, eu vou chamar ele de styles sheet. Eu vou chamar ele com esse nome aqui, style sheet. Eu vou vir aqui, eu vou importar ele, style sheet, tá bom? Por quê? Porque para poder utilizar agora ele, a gente vai usar aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui, ó. Const styles. Olha só, styles. E aqui a gente vai usar o use styles. Lembra que a gente exportou esse use styles aqui, ó? A gente exportou ele quando a gente criou nosso tema, ó. Olha ele aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele exportado aqui. A gente exportou ele para poder usar agora os nossos tokens de cores e tudo mais através desse hook. E aí a gente passa aqui para ele, para conseguir utilizar ele, o nosso style sheet, que é esse que eu importei aqui. Por isso que eu renomeei ele, porque aí a gente mantém aqui, ó, o styles. Se eu salvar, você vai ver que voltou a funcionar normalzinho, tá? Então tá funcionando numa boa aqui a nossa utilização aqui com utilizando agora o UniStyles, né? Só que agora, olha só, refatoramos o rating. Você viu que a gente não precisou mudar nada. Mas agora vamos refatorar um componente maior para a gente ver como vai se sair essa lib aqui para fazer a estilização. Vamos refatorar agora, deixa eu recolher tudo aqui. Vamos refatorar a própria home aqui para a gente ver como que vai se sair. Então, vamos lá. Para refatorar a home, ao invés de usar o style sheet, vamos de novo aqui pegar ponto barra para a gente ir em libs, vamos pegar o UniStyles e aqui a gente vai usar o create styles. Eu vou mudar aqui para style sheet e aqui eu vou copiar tudo aqui e aí eu vou usar ele aqui, ó. A gente abre e fecha parênteses, abre aqui uma arrow function, aqui a gente também usa um parênteses e aqui também a gente coloca um parênteses aqui no final. E aí eu vou salvar. Show. Vai ver que ele vai dar erro, porque agora a gente precisa acessar a home aqui e também fazer as modificações, né? Agora a gente importa aqui style sheet e agora a gente vai pegar o styles. O styles a gente vai pegar de dentro aqui de use styles, passando aqui use styles, pegando aqui o nosso style sheet. E vou salvar aqui e olha só, voltou a funcionar normalmente. O nosso código aqui não quebrou porque nas estilizações sempre está pegando aqui, ó, desse objeto StyleSheet. E o que é interessante é que essa biblioteca ela não muda a forma, né, praticamente como você escreve, mas ela adiciona, e é aqui que está o grande segredo dessa biblioteca, ela adiciona recursos adicionais em cima
da API do StyleSheet. Como, por exemplo, você consegue acessar o tema para utilizar aqui dentro. Por exemplo, aqui a gente tem as cores todas fixas, né? Tá vendo? Ó, cor fixa, cor fixa. Se eu quiser acessar o tema, eu posso vir aqui e eu consigo acessar aqui o tema da aplicação para poder utilizar os nossos tokens ao invés de utilizar a cor fixa, enfim. Então, olha só, por exemplo, o background. Se eu usar aqui, ó, theme, ponto, tá vendo que aqui, ó, vai aparecer para mim os breakpoints, as cores e o font size. Então, se eu pegar, por exemplo, colors, ponto, e colocar aqui um black, ó, vou pôr aqui o black, para você ver, olha só, mudou a cor de fundo. Só que aqui eu vou usar um background e vou salvar. Se eu trocar aqui também, ó, e usar aqui o primary, você vai ver que continua funcionando. Mas, digamos que por algum motivo, Rodrigo, preciso mudar a cor do primary. Imagina que você tenha no seu aplicativo 20 telas, 30 componentes. Imagina ter que mudar lugar por lugar onde está usando aquela cor. Então, por isso que trabalhar com temas é muito mais interessante. Porque você pode vir aqui, por exemplo, no seu tema. Olha só, vou vir aqui no tema. Bom, é um token de cor que eu quero mudar. Se eu trocar aqui para a cor vermelha e salvar, você vai ver que refletiu lá onde está usando a cor. Tanto que, ó, vou voltar para a cor que estava. Eu vou mudar também aqui, ó, a cor do botão, tá? Vamos refatorar o botão, porque o botão também usa essa cor, tá vendo, ó? Então vamos lá, vamos refatorar o botão também, só para a gente visualizar melhor o nosso tema atuando em lugares diferentes. Eu vou de novo, ponto barra, libs, barra, vamos pegar aqui o UniStyles novamente, vamos pegar aqui o create, e aqui a gente troca também pelo create. Aqui a gente consegue acessar o nosso tema, a gente já viu isso. E aqui é uma arm function, a gente precisa abrir parênteses aqui e também fechar mais um parênteses aqui no final. Agora, olha só, eu vou mudar aqui o nosso tema para o nosso... Vamos colocar aqui o primary, né? E vou salvar. Maravilha, continua funcionando igual, né? Aqui o nosso color... Não peguei primary? Deixa eu ver. Primary, background color, theme... Vamos ver lá, será que eu mudei a cor? Vamos vir em Colors. Vou colocar aqui para vermelho. Mudou lá, não mudou aqui embaixo no botão. Lógico. Eu tenho que acessar o botão, lembra? Então tem que mudar aqui também, né? Vamos mudar para StyleSheet. E aqui a gente pega o StyleSheet. E aí a gente precisa, novamente aqui, desestruturar o Styles, acessando ele do Use Styles lá de dentro do UniStyles, passando o nosso StyleSheet, salvei, agora sim, tá vendo? Ó? Então a gente tem ali o header e o botão sendo modificado. Se eu vier no tema aqui e voltar para a cor que estava, ó, refletiu nos dois lugares. Se eu colocar um verde aqui, olha só, os dois lugares estão com a cor verde. Então essa é a vantagem de trabalhar com temas. E o legal dessa biblioteca, como a gente pode ver, é que essa biblioteca aqui você tem muita flexibilidade para aplicar, né, o seu estilo, a sua estilização, a própria estrutura de token que você quiser. Ela não é uma biblioteca que te força e te impõe uma opinião de que tem que ser de tal jeito, né? Tem bibliotecas que você tem que seguir à risca a opinião daquela biblioteca e a estrutura, né, que ela te impõe. Aqui não, aqui você tem bastante flexibilidade para poder fazer isso, né? Outra coisa muito legal dessa biblioteca, que eu também quero mostrar para você, é essa parte aqui, ó, de, por exemplo, tem essa parte aqui de variantes. Você consegue criar variações de um componente, por exemplo. Então, olha só o que eu vou mostrar para você aqui. Eu vou criar aqui dentro um novo arquivo, dentro aqui do nosso tema. Eu vou chamar esse arquivo de components, tá? .ts. Aqui dentro desse components, a gente vai definir aqui dentro as variações de um determinado componente que você quiser, tá? Basicamente é isso que eu quero mostrar aqui para você. Então, olha só, dentro aqui de componentes, eu vou importar aqui as cores, porque eu vou precisar dela. Tá? E aqui eu vou exportar esse nosso componentes.
Show. Vou exportar ele aqui. Maravilha. E qual componente eu quero criar uma variação? Vamos pegar como exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente pode pegar como exemplo o próprio botão, tá? Vou pegar o botão e eu vou criar uma variação desse botão. Eu vou criar uma variação que eu vou chamar de outline, que vai ser o botão sem fundo com uma borda. Então, olha só, eu vou criar o button, vai ser o nome do componente, né, que a gente quer, que é o componente que a gente quer trabalhar. E dentro desse button eu vou criar um base, que vai ser a minha variante padrão, digamos assim. E o que eu vou ter aqui vai ser um background color, que vai ser o colors, pegando aqui a cor primária. É só isso. E aí eu vou criar uma outra variante que vai ser o outline. E aqui para essa variante eu vou colocar um background como sendo transparente, porque aí eu não quero que tenha fundo, tá? E eu vou colocar aqui uma borda com uma largura de 2 e eu vou colocar aqui um border color como sendo também da cor primária. Eu também vou criar variações para o botão, então eu vou chamar de button text. Vou criar uma variação para esse botão. E aqui eu vou colocar também na base, que vai ser o padrão, eu vou deixar a cor dele como sendo cor branca, que é o padrão. E aí eu vou criar outra variante, que vai ser outline, para o texto, e aí a cor vai ser a cor primária. Pronto. Agora, para eu utilizar esse novo arquivo aqui que eu fiz, eu venho aqui no index e olha a vantagem, né? Eu vou adicionar ele aqui, os nossos componentes aqui. Componentes. Então ele deixa eu importar aqui primeiro. Eu achei que o auto import ia me ajudar. Componentes não ajudou. Agora sim. Maravilha. Agora, como eu vou utilizar essa variação aqui, essa variante no botão? Olha só, eu vou vir aqui para o botão e aqui no nosso componente de button, eu vou criar aqui um type, tá? Ou uma variante, beleza? Vou criar uma variante aqui para esse nosso botão. E eu vou dizer que ele vai ser base ou que ele vai ser outline, tá? Eu vou até deixar como opcional essa propriedade aqui. E aí eu vou colocar aqui a nossa variante e quando ela não for informada, eu vou falar que ela vai ser o base, tá? O tipo base. Maravilha. Agora, para eu utilizar aqui, eu faço o seguinte. Aqui eu vou envolver por colchetes. Eu vou colocar aqui vírgula. Eu vou utilizar o nosso styles. Ponto. Olha só. Agora, olha só que interessante. Aqui, se eu pegar o nosso styles, eu vou ter acesso só ao container e ao nosso text, que é o que está dentro dessa estilização aqui. Certo? Container e o text. Só que eu quero acessar aquelas informações de variantes de componentes, no caso do button. Olha só, eu posso recuperar aqui também todas as informações do tema. Quando eu pego esses styles, eu estou pegando dessa estilização específica que eu estou definindo. Aqui eu consigo também pegar todas as informações do próprio tema. Então aqui eu vou utilizar agora o tema, ponto, e olha só, eu consigo acessar aqui dentro de components todos os meus componentes que eu defini lá dentro. Eu vou pegar do button e aí para eu deixar isso dinâmico, eu vou passar aqui para o button a nossa variante. E eu vou fazer a mesma coisa com o texto. O texto aqui também, a estilização dele, eu vou passar aqui entre chaves, vírgula, vou pegar aqui o tema, ponto, components, ponto. Vou pegar aqui o nosso button text e também vou passar aqui de forma dinâmica a nossa variante. E aí eu vou salvar aqui. Maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso estilo e eu vou tirar o background do botão e eu vou tirar a cor do texto daqui e vou salvar. Você vai ver que não mudou nada. Por quê? A nossa variante está aplicando o padrão. Mas olha só, por exemplo, se eu for lá na nossa home agora, onde tem o button, e se eu passar aqui para o button a propriedade, variante, você vai ver que ele vai me dar duas opções aqui. Se eu olhar aqui, ele vai me dar a opção base e outline. Se eu colocar outline e salvar, olha só, que legal, mudou a estilização.
tá com a borda, sem background e o texto tá com outra cor. Olha só que legal. E aí eu posso remover, e aí se eu removo essa variante, ele volta pro padrão, que é o nosso base. Então esse também é um outro recurso bem interessante de você conseguir aplicar variantes aqui nos seus componentes. Outra característica muito legal dessa biblioteca é a utilização de breakpoints. Deixa eu mostrar para você aqui como utilizar breakpoints. Olha só o que eu vou fazer. Deixa eu fechar tudo aqui para ficar mais fácil. E eu vou fazer isso na home, tá? Vou ocultar aqui do lado para ficar mais fácil. E para mostrar para você a utilização aqui de breakpoint, eu vou fazer isso no header, tá? Olha só o que eu vou fazer no header. Eu vou pegar esse background aqui, eu vou tirar ele daqui. Eu vou colocar chaves aqui. Agora, eu vou definir a cor do background de acordo com o breakpoint. Olha isso que eu vou fazer. Por exemplo, se o breakpoint for... E aí eu posso até apertar aqui um Ctrl barra de espaço, você vai ver que ele me dá as opções, ó. Eu vou pegar aqui, por exemplo, se for do tamanho SM, eu vou usar essa cor. Agora, se for, por exemplo, um tamanho MD, eu vou usar a cor vermelha, só para a gente visualizar. Você vai ver que como ele caiu aqui no XS, então deixa eu voltar aqui para essa cor. Agora sim, que ele acabou caindo nesse breakpoint. Mas para eu mostrar para você, por exemplo, esse breakpoint de MD, vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir o nosso aplicativo em um tablet. Eu vou vir aqui vou clicar no meu emulador, eu vou vir aqui em Device, ou melhor dizendo aqui em Edit, Open Simulator, e eu vou pegar, por exemplo, um iPad Air, que eu vou pegar esse aqui. Pronto, já vai ser o suficiente. A gente vai abrir a nossa aplicação em um iPad. Vamos esperar ele terminar de abrir aqui. Deixa eu executar aqui, ó, I, para abrir aqui no iPad. Vamos esperar ele terminar de abrir pra gente. Ele abriu de novo no iPhone. Deixa eu fechar o iPhone e abrir aqui no iPad. Pronto. Olha só, deixa eu tirar aqui. Tá vendo que como ele caiu numa tela maior, ele mudou o fundo? Ele mudou o fundo, ó. E aí você, claro, eu mudei a cor ali, né, para vermelho, quando ele cai numa tela com um breakpoint maior, mas você pode brincar com outras coisas. Por exemplo, ao invés de mudar o fundo, você pode brincar com o seguinte, deixa eu voltar aqui para a cor que tava mesmo, ele vai voltar para o roxo ali, como você viu. Deixa eu tirar aqui o terminal e também diminuir um pouco aqui, ó. Você pode, por exemplo, trabalhar com a altura, né, ao invés de trabalhar com cores e tudo mais, que faria mais sentido, né? Então, por exemplo, se você estiver trabalhando uma tela maior, você poderia pegar aqui a altura, por exemplo, e fazer o seguinte, olha, se for XS, aí eu quero que seja, qual que era o tamanho que estava ali? Tava 184, tá? Então, XS 184, por exemplo, SM também, vou usar aqui um 184, mas, por exemplo, se for num MD da vida, eu já quero um 284, quero aumentar um pouco, né? E aí, que faltou uma vírgula. E aí, olha só, já fica maior. Aí você pode trabalhar na imagem também. Eu quero também trabalhar com tamanhos na imagem, né? Deixa eu copiar aqui para não perder. Por exemplo, XS, eu quero usar esse tamanho. Se for SM, eu quero usar esse tamanho aqui. Ou se for um MD, por exemplo, daí eu já quero ir para um 332. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com a imagem. Então, XS, SM, MD. Aí daí eu vou já usar esse tamanho aqui, tá vendo? E aí você pode ir trabalhando com isso. E também tem a possibilidade de você utilizar Media Query. Olha isso. Você pode usar breakpoint, mas também você pode usar Media Queries. Deixa eu mostrar aqui de novo com esse background, ó, para ficar mais fácil. Olha só, eu vou quebrar aqui. E aí, vamos supor, eu quero definir o seguinte, olha, se tiver uma largura, aí eu coloco entre aspas, uma largura entre 200 e 500, daí eu quero que seja essa cor aqui, ó, vírgula. Ou, deixa eu tirar uma vírgula que foi a mais. Ou, se for um tamanho, por exemplo, de 500,
a 900, aí eu já quero que seja, por exemplo, um theme.colors. Vamos pôr aqui um shape, que é um cinza. Se eu salvar, ele aqui caiu, deixa eu apagar aqui e pôr um vermelho para a gente visualizar melhor. Aqui acho que ele não caiu em nenhuma, então vamos mexer aqui para 300. Ah, faltou aqui 2 pontos, ó. Tem que ter 2 pontos aqui e aqui. Pronto, maravilha. Olha só, se eu trocar aqui para blue, mudou lá. Mas se eu trocar aqui, ó, por exemplo, para ele ir até 600, ó, e aí eu salvar, aí ele já não caiu naquela cor, tá vendo, ó? Aí eu posso vir aqui e se eu mudar aqui para 900, daí ela já cai nessa cor aqui. Então você pode brincar também com Media Queries utilizando essas sintaxes aqui. Olha quanto recurso interessante essa biblioteca aqui adiciona em cima da API do Style Sheet do próprio React Native. Então me conta aqui nos comentários o que você achou dessa biblioteca, que, como eu disse, né, adiciona recursos em cima da própria API do Style Sheet, que já vem disponível no React Native. Eu particularmente gostei bastante da maneira como você pode utilizar, achei muito flexível também essa biblioteca e com certeza eu vou usar bastante ela nos próximos projetos aí que eu pretendo desenvolver e quem sabe a gente não desenvolve projetos com essa biblioteca aqui do zero aqui no canal. Por isso é super importante para mim, principalmente agora que eu estou recomeçando aqui nesse canal, que você me ajude aqui nos comentários dizendo para mim o que você gostaria de ver aqui em próximos vídeos. Suas sugestões são muito importantes, então você pode colocar aqui nos comentários. Eu sempre vou responder, olhar cada comentário com bastante carinho para poder trazer conteúdos que possam ir de encontro aí com a sua expectativa e também poder sempre construir junto com você esse canal, tá bom? Então, por favor, coloca aqui nos comentários as suas sugestões e também compartilha esse vídeo, né? Curta esse vídeo também para fortalecer. E então é isso. Essa é a biblioteca que eu queria compartilhar com você no vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, mas claro, eu volto e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, fui!